Antes de Deus te colocar no próximo nível, Ele te separa. Você fica com uma certa sensação de solidão, uma certa sensação de que tudo e todos se afastaram de você. Mas Ele te separa de propósito por 3 razões. A primeira razão é a seguinte: Ele precisa que você fique menos contaminado com o mundinho onde você estava, com as influências das pessoas que você convivia diariamente. Porque se você está indo para o próximo nível, você precisa começar a pensar diferente. E se você tiver o tempo todo com as mesmas pessoas em volta, alimentando o seu velho eu, é muito difícil romper com isso e seguir adiante e pensar diferente e abrir novas portas na sua vida. O segundo motivo pelo qual Deus te separa, você fica com a sensação que está afastado de tudo mesmo, é porque Ele precisa que você o ouça mais. Sim, Deus fala o tempo todo, mas normalmente a gente está tão envolvido com o barulho à nossa volta, a gente está tão focado na nossa própria dor, muitas vezes até falando dela para Deus, e a nossa oração é tão unilateral, você fala, você fala, você fala, você fala, e na hora que Ele teria a chance de enfim responder, você diz: então é isso, Deus, boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vou dormir. Você não dá oportunidade para que Ele te fale também. E Ele fala o tempo inteiro. E às vezes a gente fica na dúvida, mas será que é Deus que está falando? Ou será que é minha imaginação? E eu vou te contar que quando eu comecei a treinar, a conversar com Deus, eu tinha muitas dúvidas se era Ele que estava falando comigo ou não. E vou te dizer que nada como um dia após o outro para essas dúvidas irem se dissipando. Porque com o tempo fica tão fácil, tão tranquilo diferenciar a voz de Deus, saber que é Ele e não a imaginação, saber que é Ele e não a voz do meu desejo, que aí fica muito mais fácil ter o melhor conselheiro do mundo para seguir na direção certa. Eu jamais vou saber a direção tão bem quanto Ele. Então, se Ele pode ser meu conselheiro e a pessoa que está treinando o meu ouvido para eu seguir na direção certa, eu tenho o melhor sócio que eu poderia jamais ter desejado ou sonhado na minha vida. Então vamos lá. Deus te separa quando Ele está te preparando para o próximo nível. Primeiro porque Ele precisa que você se afaste das velhas pessoas, porque você vai construir um novo mundo onde novas pessoas vão poder entrar no teu caminho e vão precisar entrar no teu caminho. Segundo, Ele te separa porque Ele está treinando o seu ouvido para que você ouça a voz dEle e as orientações dEle, porque Ele sabe muito melhor o caminho do que você, por mais esperto que você seja. E a terceira, e talvez o principal motivo pelo qual Deus te separa, cada vez que Ele está te preparando para ir para o próximo nível, é porque Ele está treinando o teu olhar. Ele precisa que você aprenda a ser grato. Mas grato de verdade, não só esse grato que diz: eu sou grato, eu agradeço sempre que alguém faz alguma coisa por mim. Eu sou grato, eu sempre agradeço na igreja, toda semana, ou todo dia, até nas minhas orações. Não, eu estou falando de gratidão de verdade, de treinar o olhar, de parar de olhar para os obstáculos e olhar para as oportunidades. Parar de olhar para o que está acontecendo errado e olhar para o que está acontecendo certo. Parar de olhar para os medos e seguranças e olhar para as certezas e para os dons que Deus te deu. Quando você muda o olhar, você muda a direção, você muda a maneira como você caminha rumo àquele novo objetivo. E aí, de repente, as portas começam a se abrir. Novas pessoas surgem, as pessoas certas, que vão te dar os conselhos certos, que vão dizer as coisas que você precisava ouvir e que as pessoas anteriores não estavam prontas para te dizer. Não era má vontade delas, elas simplesmente não estavam preparadas. Aí você vai abandonar essas velhas pessoas? Não. Às vezes é necessário a gente se afastar um pouco para poder se fortalecer. E aí depois a gente pode voltar para resgatar aqueles que quiserem ser resgatados. Porque acredite, vários deles não vão querer. E pessoas que você ama muito. E vai ser muito duro ver que elas não querem sair da mesmice, que elas não querem mudar aquela vidinha medíocre, que elas não querem toda a felicidade que elas podem usufruir. E tá tudo certo. Honre e respeite a decisão delas. Mas se você não se afastar um tempo para se fortalecer e se preparar para esse novo eu que Deus está moldando, você não vai ter como ajudar essas pessoas. Então sim, Ele está te separando. Ele está te separando para que você esteja pronto para conhecer pessoas que terão outra influência sobre a sua vida. Ele está te separando
porque ele precisa treinar os seus ouvidos para ouvir a voz dele e saber o que é que você precisa aprender. E ele está te separando, porque ele está treinando o teu olhar para enxergar o mundo através da lente da gratidão. E com isso você começa a vibrar na frequência certa e atrair para a sua vida as coisas certas. Quando você junta esses 3 elementos, você se transforma numa nova pessoa, que está pronto para ter novas ações, novos comportamentos perante a vida. Você já vai ter mudado o pensamento, portanto você vai estar sentindo diferente, as tuas emoções estarão diferentes. Muda pensamento, muda sentimento, muda a maneira de agir, muda a maneira de se colocar perante a vida, perante o mundo. E mudando as ações, com certeza os resultados também mudam. E aí, Deus, enfim, terá você pronto para aquele novo patamar. Na minha vida, eu passei por vários ciclos e eu tive clareza a cada ciclo que fechava que uma nova Márcia nascia. E aí sim, quando essa nova Márcia estava pronta, uma nova porta se abria. E interessante que eu percebo claramente quando eu estou nessa passagem de ciclo, nessa passagem para esse novo momento, porque a vida começa a patinar, ela começa a não sair do lugar, eu começo a perceber que o crescimento não está mais acontecendo, eu começo a perceber que é mais do mesmo todo dia, eu começo a perceber que eu faço força, mas os resultados não acontecem, eu faço força e as coisas não vão para frente, os resultados não acontecem. E aí eu sei, Senhor, aí está você me preparando novamente, né, para um novo ciclo. Enquanto eu não deixo ele me preparar da maneira certa, eu patino. E eu percebo que eu fico rodando em círculos. Eu percebo que a coisa não progride. Eu percebo que eu paralisei e que cada dia se repete igualzinho ao anterior. E os resultados se repetem mesmo que eu tente um caminho diferente. E aí nessa hora eu digo, Senhor, eu não estou deixando você fazer a tua obra, né? Eu não estou deixando você me preparar para esse novo ciclo. Aí nessa hora eu aceito ficar mais quietinha, mais separada das pessoas à minha volta. Eu começo a ficar atenta às novas pessoas que ele está pondo no meu caminho, pessoas que do nada alguém me apresenta, pessoas que do nada eu encontro quando eu vou no supermercado e vem conversar comigo. Sim, pessoas que surgem do nada mesmo, que alguém apresenta para alguém, que apresenta para mim. E aí eu fico atenta, o que é que essas pessoas que estão surgindo têm para me dizer? E aí eu intensifico a minha conversa com ele. Vou lá pro meu cantinho, com a Bíblia na mão, faço as minhas orações, canto as minhas músicas de louvor e faço perguntas. E espero ele responder. Normalmente ele me responde através da própria Bíblia, do texto bíblico. Faço a pergunta, anoto no caderno, abro a Bíblia aleatoriamente depois de orar, e aí põe o dedo aleatoriamente, normalmente a resposta chega a ter as palavras que eu usei na pergunta. Impressionante como funciona. E eu faço isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, vários dias seguidos. Às vezes é mais demorado, porque ele precisa que eu esteja realmente preparada para o próximo nível, porque tem uma missão grande pela frente. E ele precisa me treinar. E eu fico passando pelo treinamento que ele tem para mim. E enquanto isso, eu vou treinando o olhar e agradecendo cada pequeno detalhe que vai acontecendo. E aí, enfim, quando eu estou pronta, o salto acontece. E é um mundo tão diferente do anterior que eu fico me perguntando onde ele estava escondido tanto tempo que eu não tinha visto. Eu não estava pronta para ele. Simples assim. Se você olhar sua vida em retrospectiva agora, você vai ver que você também passou por momentos desse tipo. E você pode se preparar para o próximo, porque Deus quer te levar para o próximo nível. Então, vai treinando, conversar com Ele, treinar o ouvido, treinar o olhar através da gratidão, treinar estar aberto para novas pessoas que vão surgir na sua vida e deixa acontecer. Porque sempre é para melhor. Deus não fecha uma porta sem abrir uma muito maior. E a gente só precisa ter fé e seguir adiante. Deixar Ele fazer a obra dele, no lugar de achar que está passando por um momento de solidão, ou de tristeza, ou de angústia. Não,
É um momento de lapidação. E às vezes até dói um pouquinho. Um diamante, para ser lapidado, ele sofre, né? Ele tem que ser esculpido, ele leva cacetada. Um metal nobre, ele é colocado em altas temperaturas para ser moldado, mas vale a pena, o resultado é muito especial. Então, escreve aqui embaixo para mim que novo ciclo é esse que você acha que Deus está te preparando. Comenta comigo o que é que você tem aprendido sobre esse novo ciclo, porque a tua lição pode servir para a lição de mais alguém. E se você sente que tem pessoas no teu círculo de amizade que estão prontos para se preparar para o próximo nível, manda esse vídeo para elas. Talvez elas estão precisando entender que Deus nos separa antes de nos permitir subir para o próximo nível. E ao compartilhar esse vídeo, você vai poder ajudar alguém. E isso vai acelerar a tua passagem para esse próximo nível de vida que você deseja e quer saber, merece. Deus está louquinho para poder fazer isso por você. Cada um de nós pode encontrar algo com que se preocupar se quisermos, mas Deus quer que nós nos concentremos nas coisas que estão indo bem. Ele quer que comecemos a celebrar vitórias. E eu acredito que você quer isso também. Você sabe, todo mundo aqui hoje, tenho certeza que você tem algum problema em sua vida. Talvez você esteja muito consciente ou menos consciente dele. Isso vai depender do quanto você se concentra nele. Nós precisamos tomar nossas responsabilidades e lançar nosso cuidado. Você faz o que pode fazer sobre as coisas em sua vida, sobre as quais você pode fazer algo, e então quando você não pode fazer nada sobre isso, você lança para Deus e você confia nele, e é perfeitamente aceitável desfrutar de sua vida enquanto tem um problema. Não é que nada esteja acontecendo, é só que não é você que está fazendo algo acontecer. Então, o que você tiver em curso em sua vida hoje, não perca mais sequer um dia de excessiva tristeza e dor e depressão e desânimo, porque você não pode fazer nada sobre isso. Existe um grande futuro planejado para você e Jesus pagou para você ser capaz de desfrutar de sua vida, para ter em abundância ao máximo até que transborde. Por isso estamos totalmente desperdiçando o que Deus nos dá, passando os nossos dias em tristeza e luto. Aprenda a se concentrar em coisas boas. Todos aqui têm algo sobre o qual ficaria preocupado se escolhesse se concentrar nisso, mas você não tem que fazê-lo. No que nos concentramos é o que ampliamos. E aquilo em que nos concentramos é o que engrandecemos em nossas vidas. Aquilo do que falamos é do que nós nos tornamos mais conscientes em nossas vidas. Se é um problema a ser tratado, lide com ele, mas não se concentre nele. Pense sobre as possibilidades em sua vida e não nos problemas. Precisamos aprender como fazer as coisas em nossas vidas para ter tempo de celebrar as nossas vitórias e dar a nós mesmos uma pausa. Se você nunca se dá uma pausa, você fica esgotado. Você não pode esperar que outra pessoa venha e lhe dê uma pausa, você tem que dar-se uma. Dê a si mesmo uma pausa. Nunca se sinta culpado por descansar. Aprenda a celebrar o bem, em vez de lamentar excessivamente sobre as coisas ruins da sua vida. Não importa onde você começou na vida, você pode ter um bom fim. Realmente não importa em que você começou, você pode ter um grande final chegando. E ele está vindo, mas você tem que cooperar com ele. Se você criar bons hábitos, não haverá espaço na sua vida para maus hábitos. Mas acho que nos concentramos em tentar quebrar o mau hábito e acabamos nos focando cada vez mais no problema, porque estamos nos concentrando no que estamos fazendo de errado e não nos concentramos no que podemos fazer certo. Em vez de concentrar em tentar perder peso, você pode concentrar em ter uma alimentação saudável. Comendo de forma saudável, perderá peso. E é dessa forma em cada área da sua vida. Agora, alguns de vocês são pessoas positivas, isso é fácil para você. Mas alguns aqui são da maneira como eu era, outros estão em algum lugar no meio. E você acha que é simplesmente impossível não pensar em tudo que há de errado em sua vida porque você se sente responsável por consertá-la? Bem, você não pode fazer algo sobre algo que você não pode fazer nada a respeito. E por isso, se você não pode fazer nada, então pode entregar para Deus e ir em frente e desfrutar sua vida. O que a maioria das pessoas faz é lançar as responsabilidades e manter o cuidado. Vamos lá. Elas não fazem o que deveriam estar fazendo e elas se preocupam com seu problema o tempo todo. Há tantos tipos de coisas com que podemos nos preocupar. Você pode ficar chateado com situações no trabalho, ou você pode se concentrar no fato de que você tem um trabalho.
Eu quero dizer, se você realmente não gostar muito, talvez haja alguma pessoa que está sem trabalho por 2 ou 3 anos que o pegaria de suas mãos. Você pode se concentrar em tudo o que há de errado com que, digamos, se você é mulher, com seu marido. Isso é errado, e aquilo é errado, isso é errado, e aquilo é errado. Sabe, há provavelmente algumas senhoras solitárias aqui nesta noite que o pegariam de suas mãos. E então, nós precisamos aprender a nos concentrar nas coisas boas. Eu estou falando sobre você aprender a desfrutar de todas as coisas que você faz. Você pode desfrutar de seu trabalho, desfrutar de sua ida ao trabalho, pode desfrutar de sua família, mesmo em seu estado imperfeito, pode desfrutar de si mesmo, mesmo em seu estado imperfeito, pode desfrutar de seus amigos imperfeitos, de sua vida imperfeita. Tudo o que precisa fazer é se concentrar nas coisas boas e parar de olhar para todas as coisas e parar de falar de tudo que está errado o tempo inteiro. Todo mundo aqui pode ter uma nova carga de alegria. Esta não é apenas uma mensagem para uma pessoa, isso é para todos os que querem. Depende de você. Vamos ter uma mudança de pensamento. Vamos ter uma mudança no que estamos focando. Certamente você pode encontrar algo em sua vida para se concentrar, que é digna de uma festa. Vamos nos concentrar no progresso e no quão longe você veio, e vamos ficar animados com as coisas que ainda serão feitas, em que nós sabemos que Deus está trabalhando e que Deus está fazendo. Precisamos parar de olhar para o que todo mundo tem e ter inveja deles, e ter ciúmes deles e comparar com o que nós pensamos que não temos. Deixe-lhe dizer, cada pessoa tem alguma coisa de especial acontecendo em sua vida que uma outra pessoa não tem. Você só tem que olhar para isso. Não há nenhuma razão para ter ciúmes de alguém só porque você não tem o que eles têm. Você tem algo que eles também não têm? Eu não consigo cantar, mas posso falar? É mais ou menos assim. Há muitas coisas difíceis acontecendo no mundo. Muitas coisas difíceis acontecendo na vida de todos nós. Você pode estar em um período onde você tem uma aprovação ou uma tribulação, pode estar num período agora onde não há alguma coisa enorme acontecendo em sua vida que você classificaria como um problema, mas todos sabemos que há momentos em que nós temos algumas dificuldades e há momentos em que não temos. Então, lidar com problemas é apenas parte do que temos que fazer. Se é a máquina de lavar que quebrou, ou o carro que quebrou, ou é um dos seus filhos te decepcionando, ou um amigo te decepcionando, ou é ser demitido do seu trabalho, ou seja lá o que for, todos nós temos de lidar com os problemas da nossa vida. E uma das maneiras pelas quais nós podemos impedi-los de oprimir-nos é nós aprendermos a celebrar as coisas que devemos celebrar. E quando eu digo celebrar, você pode fazer isso da maneira que lhe convier. Pode ser dar um passeio na natureza, pode ser ir a uma cafeteria agradável com um amigo e tomar uma xícara de café, o que você quiser. Quando eu digo vamos ter uma festa, não estou falando em você dar uma grande festa e convidar uma centena de pessoas. Você pode fazer se quiser, mas eu estou falando mais sobre uma atitude de celebração. Eu estou falando sobre viver com uma atitude de celebração. E sabe que uma das principais coisas que você deve celebrar é você. Sim, você deve celebrar você, porque você é assombrosamente, maravilhosamente formado. E Deus não criou nenhum tipo de lixo. Deus te formou quando você estava no ventre de sua mãe, com sua própria mão, intricadamente, curiosamente. Ele sabe tudo a seu respeito, Ele te ama de todo jeito, nada vai impedir de amar você. E você tem tantas habilidades e tantos talentos e tanto potencial. E você precisa aprender a celebrar a vida que Deus deu a você. Este é o dia que o Senhor já fez. Eu vou me alegrar e ser feliz.